Mais uma semana, mais uma Fujimasfera e obviamente mais um vídeo aqui no canal. Ficamos uma semaninha sem capítulo e olha, eu tava com saudade já, tá? Fujimoto continua cozinhando. Talvez estejamos cada vez mais perto de um dos clímax da parte 2. Então, sem mais enrolação, bora falar logo sobre isso. Quando eu fiquei sabendo desse título, eu já tava imaginando o que poderia ser e realmente foi exatamente isso. O capítulo recebeu o nome de Bolas dos Sonhos, e agora a gente volta nisso, tá? Mas logo no início do capítulo, acontece exatamente o que eu havia dito pra vocês no vídeo anterior. Na realidade, eu acertei em partes. Eu havia dito que aquela última cena a qual mostrava o centro de detenção, provavelmente estaria mostrando pra gente que a gente teria uma visão mais afastada de tudo aquilo. Ou seja, a ótica estaria concentrada em uma outra situação a qual não faria referência ao centro. Nisso eu acabei imaginando que poderia sim ser uma ótica da segurança pública de fora, mas não foi bem isso. A gente continua seguindo a ótica dos personagens da invasão, porém em outro cenário, em outro contexto agora. Isso é bom, mas também levanta alguns questionamentos. O principal é: o centro de contenção de demônios não vai ser mais explorado? Eu já havia comentado em alguns comentários em vídeos ou postagens da comunidade que eu gosto bastante do ritmo da invasão, que é algo que foi muito de repente e muito acelerado. Eu gosto disso. Os personagens tinham um objetivo e obviamente foram bastante diretos. Porém, dar um fim ao centro nesse ponto aqui, nesse capítulo, é sim um tanto de desperdício, já que é o lugar mais perigoso da cidade, onde possui inúmeros demônios poderosos que estão ali presos. E apesar de termos sim a volta do Katana, da Quincy, que pra mim foi excelente, realmente traz aquela curiosidade de querer saber o que mais aquele centro possui, sabe? A ideia de que foi fácil demais, pra mim não entra muito em questão aqui. A Yoru é sim muito poderosa, está ainda mais poderosa, o que com certeza uma segurança que aposta mais em armamento e esse lado humano não iria conseguir bater de frente. E é aí que entram os híbridos e aquele outro caçador, que para mim, novamente, existe sim bastante contexto eles decidirem não ajudar mais a segurança pública. E era nítido que nenhum híbrido estava ali trabalhando porque queria, é óbvio isso. Inclusive, eu gosto de ver o quanto a segurança pública está desfalcada e está mal organizada. Eu não acho que isso seja algo acidental, do tipo Fujimoto está nerfando a segurança, ele não sabe o que está fazendo, não acho que passe por isso. Na realidade, isso é um impacto direto da perca da Makima, é simples assim. Então, eu de fato gosto de tudo isso, mas realmente eu queria ter visto mais do centro de detenção dos demônios. Mas enfim, deixa eu voltar pro capítulo, que traz logo de início uma situação muito interessante. A gente percebe que tem alguém procurando o que assistir na televisão. E a gente percebe os assuntos variando de fofoca até discussão política. Mas a atenção é roubada por uma garota que está fazendo um depoimento, ressaltando que parece que ela está vivendo em um mundo completamente diferente quando se compara ao ano passado. O depoimento dela é muito forte. Ela continua dizendo que todas as noites, antes de dormir, ela tem medo da morte, ela tem medo de morrer. A gente vai percebendo que o Haruka só vai ficando cada vez mais tenso. E ela continua dizendo que desde o acontecimento do incidente, a vida da sua mãe mudou por completo, se agarrando a qualquer tipo de conspiração maluca. E justamente por ser algo complexo e ela não ter muito conhecimento em torno disso, obviamente fica difícil trazer alguma resposta para sua mãe e para ela também, sendo difícil encontrar o verdadeiro culpado. Assim como o Haruka, nós também como espectadores de tudo aquilo, podemos sentir o mesmo tipo de aflição aqui. Mas o Fujimoto brilhantemente quebra essa expectativa nossa, mostrando pra gente e pro Haruka que na realidade aquela garota só estava ali na televisão falando tudo aquilo para no fim servir de apoio emocional para uma idol. E recentemente descobriram que ela está envolvida em um escândalo de adultério. E pô, isso daqui é muito engraçado, mas ao mesmo tempo é muito interessante. É muito engraçado pois quebra a expectativa de todos ali na sala e também obviamente da gente. Inclusive é muito divertido que o Nobana fica aliviado quando diz que na realidade não aconteceu adultério, era apenas uma montagem, nos mostrando que ele também é fã dela. Isso é muito bom. Mas além de toda essa parte cômica, com toda certeza a parte mais interessante disso tudo é o que o Haruka põe em palavras. Naquele momento, tudo está um caos. Ainda existem pessoas se transformando em monstros, guerras começaram por conta de tudo isso, e pô, um grupo de prisioneiros acabou de escapar daquela contenção
e não está sendo nem noticiado. E isso daqui levanta essa questão da cortina de fumaça, que é algo muito presente na nossa realidade. E sério, isso é utilizado e isso está presente em inúmeros momentos históricos e em inúmeros locais. Pois, querendo ou não, acaba sendo uma maneira mais simples e fácil de tentar controlar a massa. E eu interpreto toda essa reação do Haruka com um misto de decepção e também de se sentir menor do que ele realmente é. Decepção, pois visualizar tudo isso, toda essa cortina de fumaça, é o mesmo que entender que não existe um plano bem estruturado aqui. Essa falta de transparência pode apontar essa falta de preocupação, ou principalmente a falta de preparo para tudo aquilo, destruindo uma esperança de que aquelas coisas poderiam voltar ao normal rapidamente. E a ideia do se sentir menor do que ele realmente é, eu vejo que o personagem ele é sim bastante comunicativo e principalmente alguém que se coloca à frente de muitas coisas. Eu sinto que o Haruka se sente importante, ou pelo menos se sentia bastante importante. Mas de qualquer forma, ele sempre quis isso, né? Ele sempre quis chamar essa atenção. Tanto é que ele até mesmo já se autoproclamou como Chainsaw Man. Então, observar que mesmo fugindo da prisão não foi suficiente para eles serem noticiados, se tirarmos essa ideia da cortina de fumaça, demonstra esse lado de que eles são muito irrelevantes para o todo. Faz muito sentido não ser noticiado, mas querendo ou não, pode ser algo que pode bater um pouco no ego. E eu acho que isso aconteceu aqui, tá? Pela forma da reação dele, eu acho que sim. E de fato, ver toda essa realidade comercializada pela mídia e etc. realmente faz parecer que tudo é um sonho. E a gente percebe que essa ideia do sonho também está presente na Asa. E eu também acho que pode se relacionar com o que o Haruka está pensando aqui. Mas sinto que vai um pouco mais além, pois é uma reflexão de onde esse personagem foi parar. No final das contas, ela era apenas uma estudante do colegial e bom. Mas enfim, a câmera de certo modo abre, mostra pra gente que todos os personagens estão ali em volta do Denji, que sim, ele já está com seu corpo completamente recuperado, isso é muito bom. Mas né, está em uma situação meio delicada. E aquele grupo de personagens ainda não caiu na real que de fato o Denji é o Chainsaw Man. Todos estão meio receiosos com o Denji ali, menos o Martelo. O Martelo tá bem tranquilo na realidade e até mesmo levanta que aquele garoto é bastante bonito. Eu gosto de ver esse tipo de comentário do Martelo, que muitas vezes são esses detalhezinhos de alguns diálogos que vai colocando mais camadas nessa discussão de que aquele personagem na realidade é um personagem homossexual. E eu sinto que esse flerte é pra colocar um ponto final nisso mesmo. Algo que me anima muito em continuar a ver o desenvolvimento desse personagem. Então, por favor, Fujimoto, não mata ele rápido não, apesar de eu achar que vai acontecer isso. E eu gosto muito de ver a reação da Asa em visualizar esse flerte, porque rapidamente ela muda de assunto e aponta, o seu amigo tá demorando a sair do banho, muitas pessoas estão querendo tomar banho. É algo sutil, mas eu vejo como dessa forma. Realmente foi uma tentativa de desviar daquele assunto. E o Martelo retruca, dizendo que isso não é culpa dele e que ela na realidade deveria reclamar pra Kiga, que né, foi a pessoa responsável por acomodar todos naquele esconderijo. E ela até mesmo considera de conversar com a Fame, mas a gente percebe que ela está simplesmente destruindo mais um prato enorme de comida. Eu adoro esse traço de personalidade do demônio da fome ser realmente esfomeada, não parar de comer, isso é muito engraçado. E principalmente, antes de começar uma conversa, o Denji finalmente acorda. E é interessante que antes mesmo do Denji perguntar aonde ele está, ele primeiro se assusta com a falta do braço da Asa. E obviamente, o Haruka e os demais percebendo que o Chainsaw Man acordou, eles alertam isso pra Fame. Mas mesmo assim, o Denji só consegue focar no braço da Asa. Ele pergunta o que aconteceu e ela relata que o amigo dele havia cortado o braço. E que ela ao menos sabe o motivo disso. Como eu gosto de sutilezas. O Denji acordou após inúmeros acidentes que aconteceu com ele. Inúmeros momentos terríveis. E mesmo assim, esse personagem consegue ter como reação imediata se preocupar com alguém que ele gosta. E ver isso aqui me deixou bastante feliz. Talvez não tenhamos perdido completamente esse personagem. Bem, por enquanto, com todas aquelas loucuras, obviamente podia parecer um sonho, tudo aquilo, mas logo o Katana faz o Denji perceber que não, aquilo é bem real.
Quem diria que veríamos o Katana se vingando da mesma forma boba, infantil, entre aspas, que o Denji e o Aki fez com ele. E olha, ele não pega leve não, tá? Ele já chega com tudo, golpeando as partes íntimas do Denji aqui. E a gente percebe que o Katana tá muito feliz com tudo aquilo. E ele ainda ressignifica toda a montagem do corpo do Denji, deixando claro que, ok, ele tá ajudando a Yoro, mas ele tem coisas pontuais e pessoais com o Chainsaw Man, e ele vai fazer isso. E ele deixa claro que ele só colocou as bolas do nosso protagonista pois ele quer se vingar da maneira perfeita. Ele não quer se vingar com as próprias mãos, e sim com os próprios pés. Isso é muito bom, tá? É um momento muito cômico, mas que, querendo ou não, faz todo sentido com o desenvolvimento desse personagem. E é óbvio que ele iria gostar de fazer a mesma coisa que fizeram com ele. Ele precisa retrucar. Então não há espera, o Denji tem que se transformar no Chainsaw Man, pois o terceiro round tem que começar. E que boa forma do Denji perceber que isso não é um sonho. Toda aquela situação estava assim bem estranha, bem incoerente. Porém, perceber que ao acordar, após um período de inúmeros casos terríveis em sua vida, e perceber que a pessoa que está à sua frente é uma pessoa que ele de fato goste, pode ressignificar essa ideia do sonho, pois muitas coisas bizarras estão acontecendo, para uma ideia de que, apesar das bizarrices, algo interessante, algo bom está acontecendo. Mas a realidade pode ser dura desse jeito aí mesmo, Denji. E eu gosto muito de já perceber que a Asa está mudando um pouco sua linha de raciocínio. Ela tenta impedir toda aquela agressão, pois ela diz que não é aquilo que eles combinaram, pois havia sido acordado que antes de uma luta, todos ali presentes deveriam ouvir as explicações do Denji. E isso daqui com toda certeza só está acontecendo pois é o Denji. A Asa, querendo ela ou não, possui uma relação com esse personagem. Escutar suas explicações é uma forma de tentar escorar em alguma esperança de que tudo aquilo poderia acontecer de outra maneira, para assim talvez não resultar na morte do Denji. Ou também poderia servir para o oposto, para a Asa conseguir romper qualquer tipo de ligação com aquele personagem e realmente decidir matá-lo sem nenhum remorso. Mas é óbvio que todo esse aviso não adianta muito. A Yoro também embarca na mesma energia caótica do Katana e também acaba golpeando o Denji, e o capítulo se encerra com esse aviso bem direto da Yoro pro Denji, a qual ela diz que aquele humano, o Denji, não é importante para ela, e de certo modo pede e ordena para que o Chainsaw Man apareça mesmo, de verdade. E obviamente o Denji está bem confuso e com uma cara de espanto. E percebemos de canto o Haruka conversando com Nobana, tentando formular algum plano para fugirem dali, não ficar mais envolvido com essa galera. E assim o capítulo se encerra, e com toda certeza os momentos mais interessantes desse capítulo foi toda essa discussão do início da cortina de fumaça, essa vingança que o Katana está conseguindo provar, e obviamente perceber que o Denji voltou, que todo o acúmulo desses acontecimentos está nos levando para um dos clímax da parte 2. Eu gostei muito de ver que o Denji está realmente preocupado com a Asa, isso é muito importante, e também que ela, de certo modo, está tentando encontrar outros meios para que talvez o Denji consiga sobreviver. Porém, a situação não é muito simples, temos a Yoro, e agora o Denji percebeu que mais uma pessoa que ele está tentando se aproximar quer matar ele. Porém, apesar de todo o choque do Denji no final do capítulo, choque esse que ganha muito mais peso quando ele escuta mais uma vez que ele, o humano Denji, não é importante, mas sim o Chainsaw Man, eu sinto que talvez o personagem não quebre tão rápido assim. Eu acho que, por exemplo, a Asa poderia explicar toda essa situação para o Denji, já que realmente parece que ela está interessada em tentar deixar aquela situação um pouco mais simples. Então eu não sei se ela aceitaria o Denji detestar ela agora. E assim, eu sinto que o Denji entenderia se ela contasse, essa é a parada. Mas com certeza toda a situação encaminha para o confronto entre os dois. Não vai ser fácil o Denji simplesmente fugir dali, a Fame tá ali, ela é bem poderosa, e o Katana, querendo ou não, também dá um trabalhinho, vai. Apesar de eu achar que o Denji sola ele muito facilmente agora. Então, o que eu realmente queria ver no próximo capítulo é esse diálogo entre Asa e Denji. Eu queria que o Denji explicasse mais de sua vida para ela e vice-versa.
Pois mesmo toda essa situação da Yoru querer matar o Chainsaw Man, a Asa não é uma inimiga do Denji, não é uma inimiga do Chainsaw Man. Não ironicamente, eu acho que o diálogo pode ser muito importante aqui. E obviamente, nosso personagem pode estar bem próximo de quebrar totalmente. A gente já sabe que ele tá quebrado, mas quando eu digo quebrar totalmente, é realmente o Pochita voltar na sua forma e perdermos esse laço mais humano do Denji. Mas eu quero acreditar que de alguma forma o Denji vai conseguir fugir e priorizar Nayuta. Mas tá muito difícil, então provavelmente estamos próximos de um clímax aqui, tá? Eu sinto que essa é a primeira vez que estamos próximos de uma batalha grande e eu estou torcendo apenas para uma conversa. Eu simplesmente amo a ideia desse casal acontecer, então eu só quero que tudo fique bem. Vai dar tudo certo, vai dar tudo certo, o Denji não quebra, o Denji não quebra. Mas enfim, é isso, o vídeo ficou mais longo do que eu imaginava. Não tem como, é impossível fazer um vídeo curto de Chainsaw. Inclusive, se você quiser ver um vídeo ainda mais longo, semana passada eu soltei esse vídeo do Denji que teve simplesmente 35 minutos, então vai lá. Mas e aí? Foi um capítulo mais simples? O que vocês acharam dele? O que vocês acharam desse vídeo? Por favor, não se esqueçam de comentar, compartilhar e se possível avaliar também. Estamos quase chegando a 1k, então a sua inscrição vale ainda mais. Eu só tenho a agradecer a todo o carinho, a toda a atenção que vocês me dão. Eu simplesmente sou muito grato a vocês, de verdade mesmo. Semana passada, por exemplo, eu tava muito mal e eu tô bem melhor, graças a vocês. Então, gratidão mesmo. E próxima semana tem mais capítulo, tá? E se você quiser auxiliar ainda mais esse canal, considere se tornar membro. Igual todos esses links que estão aparecendo. Enfim, muito obrigado a todos e até logo.